Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos com o Coronel Jacques Baud, ex-membro do Serviço de Inteligência Estratégica da Suíça e também um excelente autor. Muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado por me convidar novamente. Eu queria conversar com você sobre o que está acontecendo na Ucrânia, porque parece que as defesas aéreas não estão funcionando como deveriam. Não tenho certeza se há falta de mísseis interceptores ou de sistemas Patriot, mas os russos agora estão aumentando o número de drones, além dos mísseis. Só na outra noite, eles bateram outro recorde, acho, lançando 728 drones, além de vários mísseis. E cada vez mais estão conseguindo passar e atingir seus alvos. Gostaria de saber se você pode explicar o que está acontecendo. Qual é a extensão dos danos e o que você acha disso? Você acha que estamos chegando a um ponto de ruptura para a Ucrânia? Porque parece que quanto menos eles conseguem impedir, obviamente, mais destruição acontece em seu território também. Então estamos entrando em algum tipo de colapso intensificado aqui? Ou como você está interpretando a situação? Na verdade, estamos apenas testemunhando a evolução ou o desenvolvimento de uma situação que já havia começado. Quero dizer, na verdade começou, poderíamos dizer há um ano. Mas se formos honestos, vai mais longe. Porque tudo começou em outubro de 2022, quando o general Surovikin, o comandante de todas as forças russas na Ucrânia, disse que a partir daquele momento, foi no dia 18 de outubro, aliás, ele disse que a partir daquele ponto, não fariam mais grandes operações em terra, mas iriam desgastar sistematicamente e metodicamente as capacidades ucranianas. E é exatamente isso que eles estão fazendo. A abordagem russa tem sido incremental. The Russian approach is incremental. Instead of striking Em vez de atacar imediatamente com toda a força máxima, como os americanos tendem a fazer, os russos vão de forma progressiva. E, de fato, se olharmos para todo o conflito, desde que começou em 24 de fevereiro até agora, podemos ver que no início, e você deve se lembrar disso, os russos avançaram muito rapidamente pelas defesas dos ucranianos, a ponto de conseguirem chegar a Kiev. E, na verdade, quase não houve combate nesse momento. O princípio utilizado pelos russos naquela época era um princípio que em alemão se diz fließendes Wasser. Isso significa água corrente. Ou seja, você não para diante de uma fortaleza, de uma área fortificada ou coisas do tipo. Você contorna isso e avança para o interior do território inimigo. E foi exatamente isso que eles fizeram, quase sem lutar. Eles queriam chegar a um acordo político. Esse era o objetivo naquele momento. E isso, de fato, levou às negociações de Istambul. Agora, quando os europeus interromperam esse processo e deixaram isso claro ao fornecer armas, inteligência e tudo mais, e vimos que a força-tarefa Dragon, sediada em Wiesbaden, forneceu inteligência aos ucranianos, ao mesmo tempo, todas essas peças de artilharia começaram a chegar à Ucrânia, o M77, o Kaiser e assim por diante. Os russos entenderam que os europeus estavam determinados a continuar a guerra. E, portanto, eles mudaram sua abordagem. Em vez de tentar aplicar pressão política para alcançar um resultado político, decidiram desgastar as forças armadas, para alcançar a desmilitarização não de forma política, mas militar. E foi exatamente isso que fizeram. Vimos essa progressão ao longo dos anos, desde outubro de 2022. Agora, também é interessante notar que os russos, porque lembre-se, eles sempre veem a guerra como política, por outros meios, ou a continuação da política por outros meios, não querem destruir completamente a Ucrânia. Eles querem aplicar pressão, depois mais pressão e assim por diante. Eles sempre mantêm a guerra como uma oportunidade para aumentar ainda mais a pressão. Portanto, eles não vão começar destruindo tudo de imediato, mas farão isso de forma progressiva para incitar os ucranianos e, claro, os ocidentais a se engajarem em negociações.
É exatamente isso que estamos vendo agora. Agora, o problema é que com o passar do tempo, vemos que nem os ucranianos nem os europeus estão dispostos a fazer concessões, ou mesmo a entrar no processo de negociação que Trump tentou implementar. Como resultado, o que estamos testemunhando agora é que os russos estão aumentando a pressão sobre a Ucrânia para forçá-los a entrar em negociações. E é tudo sobre isso. Negotiation. And it's all about that. And you notice that, in fact, E você percebe que, de fato, os russos, em termos de capacidades, armamento, logística e tudo mais, poderiam realizar operações profundas como fizeram em fevereiro de 2022. Isso não seria problema algum, mas esse não é o objetivo. Agora, o objetivo não é apenas alcançar um simples objetivo político e ter essa desmilitarização política, se posso colocar dessa forma. Eles querem uma desmilitarização física. E vão usar essa ferramenta para pressionar os ucranianos e os europeus até o limite, para que, uma vez, e é para onde estamos caminhando, chegue um momento em que os russos não terão outra escolha a não ser negociar. Desde outubro de 2022, eles sempre tiveram a escolha, mas optaram por não negociar. Mas chegará um ponto em que essa escolha não existirá mais. Ao fazer isso, os russos, na verdade, poupam a vida de seus próprios soldados. Foi exatamente isso que o general Surovikin disse na época. O objetivo era destruir fisicamente o potencial militar ucraniano enquanto preservavam o potencial russo. É exatamente isso que eles estão fazendo. Eles não têm pressa em tomar território, porque essa não é a ideia. O território que é tomado simplesmente porque os combatentes não estão mais lá. Eles estão tentando. Na verdade, se você olhar para todas as batalhas que vimos em vários lugares, Bakhmut e outros, a ideia é atrair os ucranianos para bolsões de fogo e destruí-los sistematicamente. Uma vez que o bolsão foi aberto, e o conteúdo do bolsão, por assim dizer, foi destruído, então os russos podem avançar. Mas a ideia não é tomar território. A ideia é destruir o potencial ucraniano. E eu acho que esse é um grande erro que os analistas e analistas militares, não ouso chamá-los de estrategistas, estão cometendo. Se tivéssemos entendido isso desde o início, poderíamos ter salvado muitas vidas ucranianas. Mas a verdade é que continuamos dizendo que o objetivo dos russos é tomar território. E por isso, tendemos a forçar a Ucrânia a defender cada metro quadrado. E é exatamente isso que os russos querem, porque é aí que eles podem usar sua artilharia e recursos para destruir o equipamento. Eles fazem exatamente a mesma coisa, na verdade, nas áreas de retaguarda da Ucrânia. E você viu nos últimos meses que, especialmente os alemães, disseram que vão transferir parte de sua indústria de armamentos para a Ucrânia. E a Rheinmetall, em particular, tem um acordo com a Ucrânia para ter fábricas em território ucraniano. E, portanto, agora os russos também, da mesma forma, estão esgotando o potencial europeu. Então, é uma estratégia extremamente elaborada do lado russo, que em certa medida acontece entender isso, porque não queremos ouvir os russos. Na verdade, os europeus fizeram exatamente o que os russos... Bem, eles não poderiam ter esperado uma situação melhor, porque agora o exército ucraniano está sendo destruído sistematicamente. E há um tipo de efeito bola de neve, porque quanto menos equipamentos eles conseguem administrar e usar. Temos exatamente o que Zelensky costumava dizer, e alguns oficiais ucranianos também disseram: bem, tudo bem se vocês nos enviarem armas, mas o que precisamos não são armas. Isso se refere às tropas, porque não temos pessoas suficientes para operar essas armas. Então agora estamos em um processo no qual os russos não estão apenas esgotando o equipamento, o material e as tropas ucranianas, mas também estão impedindo, de alguma forma, que novos equipamentos, mesmo que cheguem à Ucrânia, sejam utilizados, porque ninguém será capaz de operar esse equipamento. É isso que estamos testemunhando. E acho que os russos gerenciaram isso perfeitamente. Estamos exatamente nesse processo. Portanto,
definitivamente, provavelmente ainda não chegamos ao ponto de ruptura, mas vamos chegar ao momento em que a Ucrânia não terá absolutamente nenhuma escolha. Será forçada a negociar. E vemos que esse momento está se aproximando, porque agora vemos que houve aquelas ligações entre Macron e Trump com Putin. Macron and Trump with Putin, they have not understood yet that Eles ainda não entenderam que mesmo que haja uma negociação, eles já não têm mais a liberdade de negociar os termos, porque agora, claramente, serão os russos que definirão os termos. E é isso que eles ainda não perceberam. E quanto mais eles esperarem, menos poderão negociar os termos de qualquer tipo de acordo. Provavelmente, neste momento, eles ainda podem decidir que não querem negociar, mas chegará um ponto em que não terão nem a escolha de discutir ou negociar o conteúdo de uma negociação. E nem sequer poderão negociar se deve ou não haver uma negociação, porque não haverá alternativa à negociação. there will be no alternative to a negotiation. It does remind me, in terms of the territory, Isso me faz lembrar, em termos de território, que parece um dilema, porque lá em 2019, acho que vi um relatório da RAND, que é o think tank da comunidade de inteligência americana, onde foi destacado que o conflito na Ucrânia era uma boa forma de desgastar a Rússia, puxando seus recursos. Por outro lado, também alertava que se houvesse uma guerra em grande escala, o problema seria que a Ucrânia poderia perder territórios estratégicos, e isso seria uma perda. Então, enquanto conseguissem manter a guerra e ir desgastando a Rússia gradualmente usando os ucranianos, isso seria um ponto positivo. Mas a perda de territórios estratégicos seria um ponto negativo. Portanto, se você está sentado no Kremlin, pensaria que ao tomar território, isso cria pressão sobre o Ocidente para negociar. it pressures on the West to negotiate, but also it becomes more difficult, it would seem, to negotiate. Mas também, parece que fica mais difícil negociar à medida que a perda desses territórios altera parte do cenário estratégico. Mas eu concordo que o principal objetivo da Rússia é, claro, destruir o oponente, já que isso se tornou uma guerra de desgaste. Mas isso me faz voltar ao meu primeiro ponto. Quanto mais a Ucrânia realmente pode aguentar? Porque agora ela não consegue mais reconstruir um exército. Eles estão falando sobre conscrição, ampliar a conscrição. Eu sei que o ex-conselheiro de Zelensky, Oleksiy Arestovich, comentou que em breve provavelmente começarão a falar mais abertamente sobre recrutar mulheres. Mas isso limita quantas pessoas você pode conseguir. Limita quantas armas a mais podem ser enviadas. Se você não tem defesas aéreas adequadas, elas podem ser facilmente destruídas, imagino. Você acha que isso vai continuar por muito mais tempo? Acho que subestimei a resiliência da Ucrânia. Eles estão nessa luta há mais de 3 anos, sofrendo muitas baixas, mas certamente isso não pode durar para sempre. Casualties, but this surely can't go on forever. We have to be careful when we talk about, well, of course, Ukraine is Precisamos ter cuidado quando falamos sobre... Bem, é claro, a Ucrânia é resiliente, mas ao mesmo tempo, ela provavelmente também é resiliente, porque há, obviamente, propaganda que esconde o número de baixas. Quero dizer, a Ucrânia está definitivamente sangrando, e sangrando muito, mas aparentemente nem mesmo os ucranianos têm certeza de quantas pessoas morreram. E por isso não se viu muita reação da população em relação a isso. Embora saibamos que muitas pessoas agora aceitariam abrir mão, quase metade da população concordaria em ceder todos os territórios que já foram ocupados pela Rússia para alcançar algum tipo de acordo com a Rússia. De qualquer forma, o problema é que sempre é difícil avaliar a resiliência final, por assim dizer, porque isso depende do nível de conflito que se deseja alcançar. Lembre-se de que, durante a era soviética, já existiam alguns tipos de movimentos de guerrilha e resistência, desde a Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 60. Esses movimentos atuavam na Ucrânia com a ajuda, aliás, principalmente dos estados, mas também dos franceses e britânicos. Portanto, eles estão acostumados a esse tipo de guerra de guerrilha, e é provavelmente para esse tipo de conflito que a situação pode caminhar, para um tipo diferente de conflito. E quando chegamos a esse tipo diferente de conflito, veja o exemplo de Israel e Gaza, por exemplo. Look at Israel and Gaza, for instance.
Veja, mesmo que Gaza seja muito menor, com certeza com muito menos capacidade do que a Ucrânia tem, ainda assim conseguiu manter Israel à distância. Isso significa que, no caso da Ucrânia, se assumirmos que passamos de uma guerra convencional para algum tipo de guerra não convencional ou de guerrilha, isso certamente pode durar por muito tempo. O problema é que não tenho certeza se os ucranianos, como um todo, são tão determinados quanto os palestinos a continuar lutando, porque os palestinos estão determinados a manter seus territórios. Os ucranianos, novamente, aqui é importante considerar a história recente, porque para muitos ucranianos, a Ucrânia costumava fazer parte da União Soviética. Uma grande parte da Ucrânia é de língua russa, o que significa que para muitos ucranianos, a ideia de unidade nacional tem um significado completamente diferente do que você pode encontrar na Noruega, França ou até mesmo na Suíça, apesar das diferentes etnias na Suíça. Isso porque o país foi construído ao longo de 700 anos, e na França é quase a mesma coisa. Ou seja, o senso de unidade nacional, o senso de nacionalidade como um conceito fundamental, é muito diferente na velha Europa em comparação ao que se pode ter na Ucrânia, por exemplo. E provavelmente, quando falamos sobre ultranacionalistas e tudo isso, estamos falando de uma fração da população ucraniana. Essas pessoas são provavelmente mais, digamos, propensas a defender e lutar pelo que consideram seu verdadeiro território. Eles nunca consideraram as partes leste e sul da Ucrânia como seu território. E isso também é muito importante. Foi isso que tentei mostrar no meu último livro sobre as guerras encobertas na Ucrânia, onde expliquei que, nos anos 1950, e tenho alguns mapas feitos pela CIA no final dos anos 50, que mostram onde está concentrada a maior parte da população ucraniana. É muito interessante porque corresponde, se você olhar para as várias eleições que aconteceram recentemente na Ucrânia, bate exatamente com o mapa desenhado pela CIA nos anos 50. Isso significa que o núcleo do nacionalismo ucraniano não está no centro da Ucrânia, está definitivamente no oeste da Ucrânia. E essa é, sem dúvida, uma parte da Ucrânia que os russos não pretendem tomar. Quando você ouve Vladimir Putin, ele sempre fala sobre a Novorossia. Novorossia é composta pelos 4 oblasts, aqueles que estão atualmente, mais ou menos, digamos, 70% sob controle russo, que são Kherson, Zaporozhye, Donetsk e Lugansk. Mas além disso, quando você fala sobre o conceito de Novorossia, então você adiciona a isso as oblasts de Odessa, Nikolaev, Dnipropetrovsk e Kharkov, ou seja, mais 4 oblasts. E lembre-se do que Alexei Arestovich disse recentemente. Ele afirmou que se não negociarmos agora, provavelmente os russos vão adicionar mais 4 oblasts ao que já têm. E é exatamente isso. E é aí que chegamos à definição de Novorossia. Mas os russos nunca disseram explicitamente que querem avançar além do Dnieper. Quero dizer, na parte norte, na parte ocidental da Ucrânia, se preferir. Porque essa é a parte mais nacionalista e provavelmente a mais difícil de engajar. Especialmente se você considerar a possibilidade de uma mudança no tipo de guerra que podemos ter. Então, acho que isso é muito importante. A Ucrânia provavelmente pode suportar mais punição. E lembre-se de que a Rússia, ou a União Soviética na época, suportou muito mais punição durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, os ucranianos provavelmente podem aguentar mais. O problema é que chega um ponto em que você começa a pensar no que está em jogo. Quando se fala em nacionalidade, interesse nacional, ou qualquer coisa que você coloque nessa palavra, então isso precisa ter um significado. E para muitos ucranianos, a Ucrânia, como conhecemos, com as fronteiras de 1991, provavelmente não é exatamente o que todos os ucranianos têm em mente. E é justamente aí que podemos ter essa abordagem diferente. E os russos podem querer chegar a um acordo antes de alcançar o Dnieper.
Provavelmente não nesse sentido. Provavelmente eles podem querer ir até Odessa. Isso é possível, e pode ser um desfecho provável se você ouvir o Medvedev. Então pode ser algo assim. Mas eles definitivamente não querem entrar na parte ocidental do país. É por isso que provavelmente estão aumentando a pressão sobre Kiev para negociar antes que eles próprios sejam forçados a negociar. Porque em algum momento, assumindo que não haja negociação, a Ucrânia certamente vai encolher, se posso colocar dessa forma. Mas há um ponto até onde os russos não querem ir, porque aí entramos na parte mais nacionalista da Ucrânia. E eles não querem se envolver em algum tipo de guerra, de guerrilha interminável. Eles querem parar antes disso. Portanto, existe um ponto de equilíbrio em que tanto ucranianos quanto russos provavelmente acharão necessário ir à mesa de negociações. E é provavelmente isso que temos agora. Você mencionou o relatório da Rand Corporation sobre o enfraquecimento da Rússia, publicado na primavera de 2019, onde o ponto interessante desse relatório, porque como você disse corretamente, eles afirmaram que tentar enfraquecer a Rússia pode, de fato, levar a sacrificar a Ucrânia até certo ponto. Mas o que é muito interessante nesse documento é que eles dizem que, muito provavelmente, a avaliação que tínhamos naquela época sobre a Rússia estava errada. E que provavelmente a Rússia tem capacidades e potencial muito mais fortes do que tendíamos a avaliar naquele momento. E esse é um ponto muito interessante, porque como você sabe, e como você corretamente disse no início desta reunião, eu trabalhei em inteligência estratégica e sempre afirmei que o pior erro que se pode cometer em uma guerra é subestimar o inimigo. E foi exatamente isso que fizemos. Porque queríamos retratar a Rússia como um estado fraco, como algo prestes a colapsar e tudo mais. E lembre-se de tudo que ouvimos desde fevereiro de 2022, com todas as sanções e tudo aquilo. E isso indica que, na verdade, empurramos a Ucrânia para um conflito em que o inimigo era, na realidade, muito mais forte do que retratamos para os ucranianos. E isso não é apenas um erro, eu diria que é quase criminoso. I would say it's almost criminal. Yeah, but it hasn't changed any of the strategy, it seems. Sim, mas não parece que isso tenha mudado a estratégia em nada. Ainda estamos lutando como se tudo fosse igual. Mas, por outro lado, alguns aspectos da guerra mudaram drasticamente ao longo do conflito. Quero dizer, nas fases iniciais, quase não havia drones. Parece que os europeus estão apostando em simplesmente fornecer mais drones baratos, esperando que esses drones possam desgastar, matar soldados russos, mas também desgastar o equipamento militar caro da Rússia. Já do lado russo, não parece que isso seja mais uma grande preocupação, ou seja, os drones. Como você vê a evolução da guerra? Os europeus estão apenas se agarrando a qualquer esperança? Ou essa estratégia de fornecer o máximo possível de drones é realmente uma boa abordagem? Sabe, é interessante porque, antes de tudo, precisamos lembrar que o primeiro drone foi concebido ou projetado na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, surpreendentemente, claro, ele não foi projetado como é hoje, mas a primeira bomba guiada por TV, surgiu na Segunda Guerra Mundial. Então tudo que vemos hoje é, na verdade, apenas em números muito maiores e tudo mais. E claro, na Segunda Guerra Mundial, essas tecnologias eram mais ou menos experimentais. Mas, quero dizer, a tecnologia não é nova. E existe uma tendência de que quando vemos uma nova tecnologia, achamos que ela vai dominar o campo de batalha. Isso aconteceu também com o tanque. Foi o mesmo com aeronaves. Foi o mesmo com artilharia guiada, mísseis e tudo isso. A questão é que, independentemente do tipo de equipamento que você tenha, ele só pode ser bem-sucedido se estiver bem integrado a um conceito de batalha sólido e consistente. Ou a uma doutrina, se preferir. Essa, na verdade, é a fraqueza dos ucranianos. Eles podem ter vários drones, mas não se pode vencer uma guerra apenas com drones, assim como não se pode vencer uma guerra apenas com aviação ou apenas com tanques.
é preciso haver um complemento. E toda essa abordagem do campo de batalha precisa ser consistente. Approach of the battlefield must be consistent. This is, in essence, Isso é, em essência, o que os alemães realmente perceberam com a chamada Blitzkrieg, que, na verdade, nunca foi um termo oficial alemão, mas tudo bem. Mas essas operações de armas combinadas, esse é exatamente o segredo do sucesso deles. Assim, você pode brincar com diferentes tipos de armas combinadas em um único conceito. E sua ferramenta não são as armas individuais, mas todas as armas combinadas. E é exatamente essa a diferença que você vê se olhar para o campo de batalha. A diferença entre os ucranianos e os russos. Os russos têm uma abordagem de arte operacional em grande escala e uma abordagem do campo de batalha como um todo. As a whole thing. I mean, artillery, infantry, tanks, drones. Artilharia, infantaria, tanques, drones, tudo isso é combinado em um único sistema. Eles têm uma abordagem sistêmica para o campo de batalha. Enquanto os ucranianos, por vários motivos, incluindo o fato de terem recebido equipamentos que não conseguiam integrar a sua doutrina, porque esses equipamentos eram tão diferentes, tão específicos em termos de uso, enfrentaram dificuldades. Veja, por exemplo, a artilharia. A artilharia russa ainda se baseia na ideia de usar fogo massivo de artilharia para apoiar tanques, infantaria e tudo mais. Já o M777, o M7777 dos Assomés, ou o Kaiser francês, que foram fornecidos aos ucranianos, não são projetados em torno desse tipo de doutrina. É completamente diferente. Quero dizer, provavelmente poderíamos descrever melhor esse equipamento como parte de uma artilharia de precisão. Ou seja, são armas extremamente precisas que você pode usar para destruir um alvo muito específico. Você não precisa de um fogo massivo, só precisa saber as coordenadas do seu objetivo e destruí-lo com um único disparo. Isso é como um atirador de elite, por assim dizer. O problema é que, se eu fizer a analogia entre um atirador de elite e uma metralhadora, você entende que são duas coisas diferentes. O atirador de elite pode eliminar um único alvo com muita precisão, de forma limpa, enquanto a metralhadora não precisa necessariamente matar. Mas a metralhadora fornece um fogo tão intenso que você não consegue se mover na frente dela. O uso dessas armas é de fato complementar. E isso é exatamente o mesmo com a artilharia. Portanto, os ucranianos tinham um conceito de artilharia que no início da guerra era muito próximo ao dos russos. De repente, eles passaram a ter armas que não foram projetadas para alcançar uma cadência de tiro muito alta. Quero dizer, no Afeganistão e no Iraque, os americanos costumavam disparar algo em torno de 700 projéteis de artilharia por dia. Enquanto, na fase inicial da guerra, em 2022 ou algo assim, na Ucrânia, os russos estavam disparando cerca de 40 mil projéteis de artilharia por dia. Então aqui estamos diante de dois conceitos diferentes. E o problema é que os ucranianos nunca estiveram em posição de integrar o conceito europeu de artilharia ao seu próprio conceito operacional doutrinário. Portanto, os ucranianos nunca conseguiram ter um sistema no campo de batalha. Eles têm muitas armas, é meio que uma colcha de retalhos de diferentes armamentos, mas elas não estão consistentemente integradas em um sistema. Isso também se aplica aos drones. Se você olhar para o lado russo, eles já tinham drones antes, mas agora integraram o drone. Quero dizer, precisamos fazer uma distinção aqui entre os drones usados para esses ataques estratégicos, como todos os drones Geran, que são usados todas as noites, junto com mísseis, contra alvos nas profundezas da Ucrânia. Isso é uma coisa. Mas agora, se olharmos apenas para o campo de batalha e o que está acontecendo lá, veremos que os russos conseguiram integrar melhor os drones, os pequenos drones FPV e coisas do tipo, a sua estrutura de comando e controle, do que os ucranianos. Os ucranianos ainda têm estruturas de comando separadas para os drones e outras unidades. E é aí que existe uma fraqueza fundamental na Ucrânia,
Porque os europeus e os ocidentais deram ênfase em fornecer muitos tipos diferentes de armas, mas quase negligenciaram a integração dessas armas em um sistema unificado. Então, é claro, você tem muitos drones e eles provavelmente destroem muitas coisas e provavelmente matam muitos russos. É possível. Mas eles não estão integrados a um sistema que, por si só, seja capaz de proporcionar sucesso. Porque, no final das contas, o sucesso operacional não é simplesmente a soma de todos os sucessos táticos. Não existe uma relação linear. Não é porque todos os seus batalhões têm sucesso que você terá sucesso operacional, e assim por diante até o nível estratégico. Na verdade, existe uma relação não linear entre os sucessos. E é exatamente isso que os russos entenderam. E é exatamente isso que vimos, por exemplo, no início deste conflito por parte de Putin, realizando operações profundas e penetrantes na Ucrânia. Mesmo que essas operações não tenham matado muitas pessoas, tiveram um efeito multiplicador nas decisões tomadas pela Ucrânia, porque, no final das contas, Zelensky foi forçado, naquele momento, a entrar em negociações, mesmo sem ter sofrido tantas baixas quanto agora. Então vemos que existem duas abordagens diferentes aqui. Nós, no Ocidente, tendemos a ver o sucesso de forma linear, como algo que pode ser somado, está apenas relacionado ao número de quilômetros quadrados que você protege ou mantém e ao número de pessoas que você mata. Do lado russo, eles têm uma abordagem muito mais qualitativa do conflito. Ou seja, para eles, não é necessário ter muitas pessoas. Eles não arriscam suas próprias tropas. O objetivo deles é destruir o potencial ucraniano, mas isso não está relacionado ao número de quilômetros quadrados que conquistam. E pode ser que nem seja esse o caso. Quero dizer, no melhor cenário para os russos, os ucranianos tentariam recuperar território, e os russos apenas esperariam por eles para destruí-los. Eles não precisam manter o controle do território. Então, temos uma abordagem totalmente diferente do campo de batalha. E isso eu acho é algo que o Ocidente, porque o Ocidente, ao travar guerras no Afeganistão, no Iraque e em outros lugares, perdeu a capacidade de entender o nível operacional da guerra. Eles conduzem guerras táticas, e essa é uma fraqueza fundamental das forças armadas ocidentais. Enquanto os russos sempre consideraram o nível operacional, e também é interessante notar que eles chamam isso de arte operacional. É mais do que guerra. É arte operacional. É uma arte, não apenas uma técnica. A tática está no nível técnico. Eles não desconsideram isso, mas veem como um nível muito mecânico, por assim dizer. Já a arte operacional é exatamente onde você precisa ter conceitos, onde pode expressar, digamos, sua imaginação, sua criatividade, se posso usar essa palavra nesse contexto. A arte operacional é o núcleo do pensamento militar na Rússia. E para alcançar isso é preciso ter um sistema que possa ser utilizado. Não se pode simplesmente usar apenas tanques, ou apenas drones, ou só isso ou aquilo. Isso precisa ser um sistema. E, portanto, quando olhamos para o conflito ucraniano e para o lado ucraniano, eles tendem a depender exclusivamente de drones. Novamente, posso estar errado, não tenho uma bola de cristal, mas na minha visão, isso não é propício ao sucesso. É uma espécie de satisfação temporária, porque você destrói isso ou aquilo, mas não alcança sucesso operacional. Você pode ter muitos pequenos sucessos táticos, mas eles não se transformam em algo maior. E foi exatamente isso que vimos nos últimos 2 anos na Ucrânia. Portanto, sim, o campo de batalha mudou. Sim, hoje há mais ênfase nos drones. Mas do lado ocidental, acho que não aproveitamos os drones com uma compreensão mais abrangente do campo de batalha. A more comprehensive understanding of the battlefield. Do we know anything else about the Russian strategy? Sabemos de mais alguma coisa sobre a estratégia russa? Porque, bem, pelo menos eles parecem ter uma no campo de batalha. Não só agora estão dominando com o poder aéreo,
Mas também parece que, em vários pontos das linhas de frente, há posições que estão cedendo. Os russos construíram uma força muito poderosa. Muitos dos veículos blindados estão sendo enviados para a retaguarda. Eles estão esperando a linha de frente romper para tirar o máximo proveito disso? Ou isso é simplesmente um reforço de capacidades caso o conflito se amplie e eles acabem em uma guerra direta com o Ocidente? Estou percebendo um pouco do que você mencionou antes também, que eles nem sempre têm pressa em tomar território. Vejo que muitas vezes eles formam caldeirões que poderiam fechar completamente, mas em vez disso, parecem esperar que os ucranianos continuem enviando homens para o caldeirão para manter território estratégico, e usam isso como uma oportunidade para simplesmente desgastar as forças do inimigo. Mas acho que, olhando para o quadro mais amplo, o que sabemos sobre a abordagem da Rússia, além de tentar, sim, destruir? Bem, novamente, essa é uma guerra de atrito. Então, além de destruir o equipamento militar e os soldados ucranianos, contra os quais estão lutando. Veja, se colocarmos de forma extremamente simples, a abordagem russa, e lembre-se do que Vladimir Putin disse em 24 de fevereiro de 2022, ele disse, temos dois objetivos, desmilitarização e desnazificação. Naquele momento, isso significava algo muito tático, ou provavelmente tático-operacional, se preferir, naquela fase. Hoje é o mesmo objetivo, mas esse objetivo evoluiu para algo mais estratégico. E se continuarmos com essa lógica, vemos que, se não houver mais exército ucraniano, então não haverá mais pedido de adesão à OTAN. Veja, estou simplificando bastante, mas acho que é mais ou menos assim que os russos veem o problema. Eles dizem, bem, vocês querem continuar lutando? Tudo bem, mas então vamos destruir tudo. E se você quiser entrar para a OTAN, não vai sobrar nada para fazer parte da OTAN. Novamente, isso é uma simplificação do pensamento russo, mas vai um pouco nessa direção. Podemos ver que os russos têm feito isso de forma extremamente progressiva e aumentaram a pressão. Hoje, vimos que eles intensificaram suas operações na profundidade estratégica da Ucrânia, com todos esses ataques a Jitomir e outros lugares nas regiões mais profundas e na parte ocidental da Ucrânia. Vemos que isso se intensificou. O número de drones e mísseis aumentou significativamente, o que significa que os russos estão determinados a aumentar essa pressão até o ponto em que, mais uma vez, a Ucrânia será forçada a negociar. Eles não terão chance. E, ao mesmo tempo, eles esgotam sistematicamente o que você tem na linha de frente. Isso tem duas implicações. A primeira é, obviamente, que enfraquece a linha de frente e o campo de batalha, por assim dizer. Mas há um efeito secundário. Para continuar lutando, os ucranianos precisam recrutar mais pessoas. E ao recrutar pessoas à força, porque agora vemos que os ucranianos não querem ir para o combate. Recentemente, houve, não tenho a referência em mente agora, mas foi até divulgado na mídia ucraniana. Aliás, eles disseram que cerca de 80% das novas pessoas enviadas para a linha de frente hoje são recrutadas à força. 80%. Ou seja, essas pessoas, em primeiro lugar, não estão realmente prontas para o combate, no sentido de que não são amplamente treinadas para lutar. Eles provavelmente nem estão dispostos a lutar. Esse é o ponto. Na retaguarda, você tem uma população cada vez mais irritada com o governo, justamente porque seus filhos, maridos e pais estão sendo recrutados à força. E se você vê todos os pequenos vídeos que aparecem no Telegram mostrando esse recrutamento forçado. E, aliás, agora existe uma lei na Ucrânia que proíbe a gravação desse recrutamento, porque perceberam que isso tem um impacto decisivo sobre a população. E no meu livro, Guerras Secretas na Ucrânia, observei que agora, na parte da Ucrânia, controlada por Kiev, você tem, claro, movimentos de resistência russos. Eles existem e lutam. Quero dizer, são mais ações de sabotagem e coisas desse tipo. Você tem esses grupos.
You have those ones, but you also have Ukrainian resistance movement. Mas você também tem movimentos de resistência ucranianos na zona controlada por Kiev. E a principal razão para esses movimentos lutarem contra o regime de Kiev é justamente o recrutamento forçado. E no final, isso é muito interessante. Alguns desses movimentos cooperam com os movimentos de resistência russos. Eles passam informações para os russos. E você tem esses movimentos, mesmo que eles sejam, eu diria, etnicamente, se me permite essa expressão, etnicamente diferentes, objetivos diferentes. Eles não têm exatamente os mesmos objetivos. Eles não lutam a mesma motivação, a mesma motivação. Mas, ainda assim, eles percebem que têm um adversário em comum e trocam informações. E há muitas informações que chegam à inteligência russa que, na verdade, vêm do movimento de resistência ucraniano. Isso significa que o enfraquecimento das forças na linha de frente também tem um impacto profundo dentro da sociedade ucraniana como um todo, e isso contribui para o enfraquecimento do governo de Kiev. E isso, na minha opinião, é um aspecto muito importante. Mesmo que talvez não vejamos isso, e também acho que teremos limitadas o que está acontecendo dentro da Ucrânia, há uma repressão muito forte. O SBU está extremamente ativo. You have a very strong repression. SBU is extremely active. You have kind of counter, they call it counter. Você tem uma espécie de bem, eles chamam de contra-terrorismo, mas na verdade é mais parecido com atividades de contra-guerrilha, para combater esses movimentos ucranianos, assim como a resistência russa. Então, não sabemos muito sobre o que está acontecendo lá, mas está acontecendo. E faz parte do quadro geral que os russos têm. E quando os russos, por exemplo, tentam rastrear todas essas fábricas, você sabe, as fábricas de drones ou outras fábricas, porque eu mencionei antes que algumas empresas ocidentais tentaram estabelecer fábricas dentro da Ucrânia. Eu mencionei a Rheinmetall. Claro, você não vai ter uma grande fábrica, uma fábrica enorme, coisas assim. Isso será distribuído entre diferentes fábricas menores. É um processo extremamente complexo e também é muito difícil rastrear onde essas fábricas estão localizadas. Muitas informações sobre a localização dessas fábricas são, na verdade, fornecidas aos russos pelo movimento de resistência. E é principalmente o movimento ucraniano. Se falarmos sobre o que está acontecendo na parte ocidental da Ucrânia, quero dizer, Lviv, Rivne e tudo mais, todas essas áreas são regiões muito nacionalistas. Mas também são os lugares onde existe o movimento de resistência ucraniano. E isso de fato ajuda. Essas informações chegam aos russos. E por acaso, recentemente li, é muito interessante, que mesmo na parte mais nacionalista da Ucrânia, há pessoas que estão começando a pensar que Kiev deveria parar, porque a Ucrânia pode desaparecer. E, portanto, por razões nacionalistas, elas gostariam que Kiev negociasse com os russos. Isso significa que também está se formando uma oposição dentro do movimento nacionalista na Ucrânia. Então é algo muito paradoxal e muito mal compreendido no Ocidente. Mas eu acho que a estratégia usada pelos russos para enfraquecer as forças ucranianas nas linhas de frente e também na retaguarda tem fortes implicações e um forte impacto na sociedade ucraniana como um todo. E isso contribui para o enfraquecimento do regime, se posso usar essa palavra, em Kiev. Bem, faz sentido, eu acho, essa oposição nacionalista ao Zelensky, porque, novamente, a guerra está destruindo a Ucrânia. Eles não estão apenas perdendo território, mas uma geração inteira de homens está desaparecendo. Mesmo que você queira reconstruir o país depois dessa guerra, o que vai ser uma tarefa muito difícil, você precisa que homens de fato ainda estejam vivos. Esse lutar até o último homem não é automaticamente uma posição patriótica a se tomar.
Eu estava pensando justamente no que você disse sobre os centros de recrutamento, porque parece que ultimamente os russos intensificaram os ataques a esses centros também. E pensei que isso poderia ter um duplo efeito. Sim, por um lado, eles podem desacelerar o recrutamento. Mas se há uma batalha por corações e mentes, acho que esse, de todos os alvos, é o que pode gerar mais simpatia entre a própria população ucraniana. Absolutely. You're absolutely right. And I said that the attacks. Você está absolutamente certo. E eu disse que os ataques contra esses chamados TCCs, que são os centros de recrutamento, muitas informações sobre esses centros são, na verdade, fornecidas pela resistência ucraniana. Isso é algo que não queremos entender na Europa, porque ainda queremos manter essa imagem da Ucrânia unida contra os russos. E lembre-se, no início do conflito, especialmente na mídia francesa, costumavam dizer que os ucranianos nunca aceitariam qualquer tipo de ocupação russa e que lutariam nos territórios ocupados. Na verdade, vemos que isso está longe de ser o caso. Os russos provavelmente anteciparam algum tipo de movimento de resistência, digamos assim. E eles reconstruíram o país muito rapidamente. Cidades como Mariupol, por exemplo, foram reconstruídas e modernizadas em altíssima velocidade, com enormes centros comerciais e coisas do tipo, para que a população possa perceber algum benefício em ser governada pelos russos, se é que posso colocar dessa forma. Mesmo que grande parte da população dessa região seja de origem russa, na verdade eles têm família na Rússia, eles de fato foram submetidos a isso. Eu poderia até dizer que, até agora, parecia mais uma ocupação ucraniana do que uma ocupação russa hoje. Mas é uma questão de tempo. Pode ser muito politicamente incorreto dizer isso, mas ainda assim, o fato é que os russos fizeram todo o possível para tornar a vida nos lugares que ocupam muito melhor. Eles melhoraram o sistema viário. Sabe, eu estive na Ucrânia em 2014 e a rede de estradas era absolutamente terrível no sul. Era muito difícil dirigir, até mesmo na rodovia em alta velocidade, porque havia buracos por toda parte na estrada. Não era mantida. Estava em péssimas condições e ainda não estávamos em guerra. Very poor condition, and we are still not at war. So everything that the Russians. Então, tudo que os russos construíram na área que ocupam é usado como uma espécie de vitrine para o restante da Ucrânia. E isso é muito interessante, porque muitas pessoas, até mesmo em Odessa, por exemplo, Odessa é essencialmente uma cidade russa, mas há uma forte presença ucraniana. É também um lugar onde existe um movimento de resistência ucraniano muito forte contra Kiev. E todo esse movimento de resistência, como você disse corretamente, foi de fato desencadeado pelo recrutamento forçado. Eu também interpretei os ataques contra esses centros pelos russos como você disse corretamente, uma operação para conquistar corações e mentes. Absolutamente. Bem, eu estava pensando sobre isso. Sim, não apenas os ataques, mas a capacidade de reconstruir as regiões. Acho que isso coincide um pouco com a retórica que mudou em Moscou. Quando a guerra começou, havia muita conversa sobre, sabe, somos regiões irmãs, somos povos irmãos, a OTAN se meteu no meio, vamos encontrar uma solução para isso. Mas à medida que a guerra de desgaste se arrasta e a Rússia não vê nenhum acordo político, ela passa a focar mais no território. E a retórica mudou um pouco. Então agora você vê mais conversas sobre a Ucrânia ser essencialmente um estado artificial. Então acho que, como você sugeriu, a capacidade de vender a ideia de que a Ucrânia foi um experimento fracassado. Na prática, eles tiveram mais de 30 anos para desenvolver o país. Não funcionou. Nada foi modernizado. E agora, quando eles efetivamente retornam à Rússia, são imediatamente modernizados, são atualizados e os problemas anteriores desaparecem. Quero dizer, isso pode ser uma maneira poderosa de vender anexações para os ucranianos. Não estou dizendo que a maioria vai aceitar isso, mas parece ser esse o tipo de narrativa que a Rússia está adotando.
that Russia is going for. Com certeza, concordo totalmente com você. E a questão é que, na minha opinião, Volodymyr Zelensky cometeu um grande erro em 2021, quando essa lei foi aprovada pelo parlamento em 1º de julho, que é a lei sobre os povos indígenas da Ucrânia, que define de fato quem tem o direito de ser considerado indígena da Ucrânia ou não. E a lei deixa muito claro que os russos não são considerados povos indígenas da Ucrânia. Como resultado, e isso foi dito por vários deputados após a votação, após a adoção da lei, a partir daquele momento, ou seja, julho de 2021, os russos, ou melhor, cidadãos de origem russa, não teriam os mesmos direitos humanos e os mesmos direitos previstos pela Constituição ucraniana que os outros povos indígenas da Ucrânia. Ou seja, os russos passaram a ser considerados cidadãos de segunda classe. E isso, de fato, cria um incentivo para que todas essas pessoas de origem russa não queiram voltar, de qualquer forma, ao domínio de Kiev. Na verdade, essa lei se tornou a justificativa pela qual os 4 oblasts que mencionamos antes é o motivo pelo qual os russos não devolvem esses oblasts, porque dizem, viemos. E foi exatamente isso que Vladimir Putin disse em 24 de fevereiro. Ele disse, estamos intervindo para proteger a população russa na Ucrânia. E, portanto, agora hoje, se eles estão sob domínio russo, isso significa que serão considerados cidadãos normais. That means they will be considered as normal citizens. If we return those oblasts to Kiev, they will be... Se devolvermos esses oblasts para Kiev, eles serão considerados cidadãos de segunda classe. E não queremos fazer isso. Portanto, essa lei de julho de 2021 se tornou uma espécie de armadilha para Zelensky e o governo ucraniano. Ao mesmo tempo, tornou-se um incentivo para o governo russo e para os russos étnicos na Ucrânia ficarem sob domínio russo. Esse é um ponto muito interessante porque ninguém mencionou isso. É justamente por isso que ninguém fala dessa lei no Ocidente. Aliás, alguns compararam essa lei com as chamadas Leis de Nuremberg, de 1935, quando os alemães tentaram fazer uma distinção entre alemães étnicos e não alemães étnicos, por assim dizer. Non-ethnic Germans, let's say, and E isso inclui, obviamente, ou é direcionado especialmente aos judeus, significando que você tinha 2 classes de cidadãos, e uma delas não tinha os mesmos direitos que a outra. E claro, a lei na Ucrânia não é tão rigorosa quanto a lei alemã era em 1935. De qualquer forma, é o mesmo espírito. É a mesma ideia de conceder direitos aos indivíduos com base no que eles são e não no que eles fazem. E isso é algo que, para pessoas como eu na Suíça, temos 3 ou até 4 etnias diferentes, é impensável. Ter uma lei que faça distinção entre suíço-alemães, suíço-franceses, suíço-italianos ou romanches. Isso é algo absolutamente impensável. this is something that is absolutely unthinkable, and in a democratic E em um país democrático, baseado no Estado de Direito, você não pode ter esse tipo de distinção entre indivíduos. Mas mesmo que não seja tão rigoroso quanto possamos pensar, a lei na Ucrânia faz essa diferença. E isso é fundamental. Acho que isso contradiz todas as declarações no Ocidente de que a Ucrânia é democrática e tudo mais. Porque quando você começa a fazer distinção entre seus cidadãos com base na etnia, então você já não está mais dentro do que consideramos os valores que temos para nossos estados. Acho que já superamos isso, de qualquer forma. Esse é um aspecto muito importante da situação, e acredito que isso vai alimentar cada vez mais a narrativa russa. feed the Russian narrative more and more. And remember this map that E lembre-se, esse mapa que o Medvedev publicou, provavelmente há uns 2 anos, algo assim, ele fez um mapa, claro, que era provocativo, como ele costuma fazer, mas ele fez um mapa de como a Ucrânia poderia ficar e mostrou a Ucrânia reduzida a uma porção muito pequena de território no centro, porque ele antecipava que a Transcarpátia, por exemplo, seria devolvida à Hungria e à Romênia, e uma parte da Galícia seria devolvida à Polônia, e a parte de língua russa seria devolvida à Rússia. Portanto, a parte ucraniana seria reduzida a algo extremamente pequeno. E provavelmente estamos caminhando para algo assim, aliás.
Novamente, provavelmente é cedo demais para fazer esse tipo de avaliação. Assessment, but I think that's something at least we should... Acho que isso é algo que deveríamos pelo menos considerar quando começarmos a pensar em como queremos acabar com esse conflito. Porque se não houver um movimento em direção a um processo negociado, podemos eventualmente chegar ao ponto em que a Ucrânia, se não desaparecer, pelo menos será bastante diminuída. A questão das minorias, isso é algo que tendemos a ignorar no Ocidente. Mas se você olhar, digamos, apenas do ponto de vista húngaro, é exatamente por isso que a Hungria sempre se recusou a permitir que armas transitassem por seu território para chegar à Ucrânia. Porque a minoria húngara na Ucrânia tem sido constantemente submetida a abusos por nacionalistas ucranianos desde 2014. Isso foi alvo de várias queixas ao Conselho da Europa por parte da Hungria, porque eles esperavam que a Europa tomasse medidas para proteger essa minoria. A minoria romena provavelmente é pequena demais para ter qualquer impacto, mas os húngaros têm estado extremamente preocupados com a situação de sua própria minoria. Então, se chegarmos a uma situação em que haja uma decomposição do governo em Kiev, eles podem muito bem reivindicar esses territórios e talvez até desencadeiem algum movimento na Transcarpátia, movimentos que reivindiquem ou queiram ser reintegrados à Hungria. Eu não sei. Quero dizer, agora estamos em um campo totalmente especulativo, mas o problema é que por ignorarmos isso agora, podemos chegar ao ponto em que essas especulações se tornem realidade. Por isso, na minha opinião, precisamos ser mais antecipativos quando falamos sobre esse tipo de coisa, ou consideramos o fim do conflito em termos de negociações. Well, to bring up Alexander. Bem, para mencionar novamente, Oleksiy Arestovich, desculpe, o ex-assessor de Zelensky, ele realmente fez um comentário semelhante muitas vezes, que ao alienar ou chamar milhões de seus próprios cidadãos de segunda classe, eles perderam a lealdade de muitas pessoas que poderiam ter sido apoiadores e defensores leais da Ucrânia. Em vez disso, talvez isso não tenha feito com que mudassem de lado, mas pelo menos fez com que questionassem sua lealdade à Ucrânia. Mas também, em outro nível, ao completo silêncio das chamadas democracias liberais do Ocidente, que deveriam defender princípios fundamentais que supostamente estariam acima da geopolítica. Aconteceu que fingiram que isso não existia, que era de alguma forma apenas propaganda russa ou algo assim. Minha última pergunta é sobre a solução aqui, ou o fim da guerra. Você acha que o tempo para um acordo pacífico já passou? Isso vai ser resolvido por uma solução militar? Para ser honesto, não acho que um conflito desse tipo possa ser resolvido exclusivamente por ação militar. Quero dizer, lembre-se de Josep Borrell, o ex-chefe do Serviço Europeu de Ação Externa, o ministro das Relações Exteriores da União Europeia, se preferir. Ele costumava dizer que esse conflito terminaria no campo de batalha. E claro, essa era a posição europeia, porque consideravam que a Ucrânia venceria e, portanto, derrotaria decisivamente os russos. Não tenho certeza de que os russos veem o problema dessa forma. E é por isso que eles sempre estiveram abertos a qualquer solução política para o conflito. Na minha opinião, não se pode resolver um conflito desse tipo apenas pela força. Quando há questões étnicas e esse tipo de problema, não se resolve isso apenas militarmente. Você provavelmente pode resolver um conflito militarmente quando o problema é meramente material ou físico, se você quer tomar território ou coisas desse tipo. Mas assim que há um elemento étnico na motivação dos atores, então precisa ser algo com o qual ambas as partes concordem. E, portanto, acredito que não vamos evitar uma solução política. A questão é em que momento isso acontecerá. Veja, em abril de 2022, poderíamos ter chegado a um ponto em que uma solução política seria aceitável e acordada por ambos os lados.
Mas o Ocidente, e não os ucranianos, pois lembro que esse acordo de abril de 2022 surgiu por iniciativa dos ucranianos, não por iniciativa dos russos. E, portanto, os ucranianos entenderam isso naquele momento. Ou Zelensky entendeu. O problema é que os europeus recusaram isso. Então isso é extremamente estranho. E os europeus têm sido, e ainda são, contra qualquer tipo de negociação. Mas o problema é que os russos entenderam isso. E agora eles dizem, ok, vocês não querem negociação? Então vamos aumentar a pressão até o ponto em que vocês serão forçados a negociar. E como eu disse antes, o primeiro sinal disso é esse movimento que você vê dentro da União Europeia. E lembre-se de que o primeiro-ministro da Eslovênia disse recentemente que a União Europeia deveria ter uma equipe que começasse a pensar em uma negociação com a Rússia. Então, nem são os eslovacos, mas sim os eslovenos. Então vemos que dentro da União Europeia as posições estão mudando um pouco e as pessoas estão começando a refletir. E então, houve essa discussão em março deste ano sobre ter algum tipo de representante da União Europeia para abrir um diálogo com a Rússia. E quando Kaja Kallas sugeriu que ela seria o ponto de contato, o primeiro-ministro Sánchez da Espanha disse: bem, você só pode estar brincando, porque certamente não será você o primeiro ponto de contato com a Rússia. Isso não é possível. Então Emmanuel Macron se proclamou esse ponto de contato. Ele não fez nada até a semana passada, mais ou menos, e agora começou a negociação. Mas, novamente, como ele não entende a natureza do conflito, isso não levou a lugar nenhum. Mas pelo menos isso mostra que os europeus perceberam que haverá um momento em que a negociação será inevitável e que quanto mais esperarem, menos terão a opção de escolher quando querem iniciar a negociação. E hoje, definitivamente, os russos são os mestres do timing, e isso só vai aumentar com o tempo. Se os europeus quiserem ter alguma chance de participar desse processo, precisam agir muito rápido, mas eles não estão prontos para isso. E agir rápido não é apenas ligar para a Rússia rapidamente. É também perceber que a situação mudou e que não se pode ter as mesmas exigências em relação à Rússia que se tinha provavelmente 2, 3 ou 10 anos atrás. As you had probably 2, 3 or 10 years ago. The demands have changed because the situation has changed on the ground. As exigências mudaram porque a situação no terreno mudou. E hoje, como dizemos em francês, os russos estão com a faca e o queijo na mão. Isso significa que eles estão no controle da situação, e isso só vai aumentar com o tempo. Então, quanto mais esperamos, e quanto mais os europeus esperam, e tentam evitar qualquer tipo de discussão entre a Ucrânia e a Rússia, quanto mais eles adiam isso, mais aumenta o poder da Rússia. E isso era algo que já poderia ter sido identificado. No meu primeiro livro sobre o conflito Operação Z, já escrevi sobre isso. O livro foi publicado no outono de 2022, porque era exatamente isso que podíamos antecipar com base na situação no terreno naquela época. Porque o exército ucraniano já estava esgotado em maio ou junho de 2022. É por isso que o Zelensky veio em abril, pouco antes de o exército ser completamente destruído, e ele ter que depender da ajuda ocidental. E antes de chegar a esse ponto, Zelensky queria chegar a um acordo. Por isso, ele veio em meados de março para conversar com os russos. Os europeus não queriam isso. Então, o que tinha que acontecer, aconteceu. Isso significa que o próprio Zelensky disse em junho de 2022 que a partir daquele momento, isso foi no início de junho de 2022, ele disse que a partir dali, dependemos exclusivamente da ajuda militar ocidental. Isso significa que o antigo exército ucraniano havia sido destruído e a situação piorou em 2023 e em 2024. E hoje está ainda pior, porque agora os ocidentais já não têm mais capacidade de apoiar, simplesmente porque não têm o equipamento. E esse é todo o debate que temos com todos esses Patriots, interceptores, mísseis HIMARS, Stingers e tudo mais.
Sabe, o problema é que agora até os Estados Unidos, que costumavam ser o chamado arsenal da democracia, já não têm mais a capacidade de apoiar tanto Israel quanto a Ucrânia. E se colocarmos os dois na balança, Israel sempre terá prioridade sobre a Ucrânia. Não há dúvida quanto a isso. Portanto, estamos numa situação em que, à medida que o tempo passa, os ucranianos vão, de fato, ficar numa posição desconfortável, na verdade, num beco sem saída. E é exatamente para aí que os europeus estão levando a Ucrânia agora. Eles estão levando o país para um beco sem saída, e isso seria trágico para a Ucrânia. Very much agree. Concordo plenamente. Bem, Coronel Baldi, muito obrigado por ser tão generoso com seu tempo e por compartilhar seus conhecimentos. Então, mais uma vez, obrigado. So, thanks again. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Thank you.